galera, professor Fernando na área e hoje nós faremos uma correção dos nossos exercícios de história. Beleza, agora nós vamos passar para a questão número 6. Vamos lá, essa é uma questão objetiva. Vamos marcar a resposta certa. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler o enunciado e quando a gente chegar na resposta correta, a gente para, ok? Vamos lá. O Estado absolutista se consolidou economicamente devido à implantação do mercantilismo, o qual se caracterizava pela... Então, está perguntando aqui quais as características do mercantilismo. De novo, vamos ver aqui. Economia planificada, com empresas estatais e coletivação da agricultura. Não, isso aqui a gente está falando de socialismo. B. Pequena tributação às exportações e ao comércio interno. Não. As exportações, na verdade, eram tributadas com taxas bem altas. C. Intervenção estatal na economia por meio de exclusivismo comercial e da regulamentação da produção. Ok, essa é a resposta correta. Eu queria dizer para vocês o que é intervenção estatal. Para não ficar dúvida, intervenção estatal é quando o Estado intervém na economia. Ele toma medidas que, em tese, não deveria ser do Estado, deveria ser do próprio mercado. Isso é intervenção estatal. É quando o Estado diz, nós vamos fazer assim, nós vamos praticar essa taxa de juros, nós vamos cobrar esse tipo de taxa. Ou seja, é quando o Estado se mobiliza para mexer nas características da economia. Então, o Estado absolutista, ele tinha como característica o mercantilismo, obviamente, que era uma atuação direta do Estado na produção de uma economia equilibrada, ou uma economia que pudesse gerar superávit, gerar lucro, ok? Vamos lá então para número 7, olha a questão aqui, sobre a formação dos sistemas coloniais, dentro do processo do próprio mercantilismo, dentro do processo da expansão marítima, o que a gente pode afirmar? O comércio de produtos orientais era largamente difundido na Europa, ok. Barateando os artigos importados? Não. Claro que não. Os artigos chegavam caríssimos na Europa. Então essa resposta não pode estar correta. Letra B. A nobreza detinha todo o comércio das especiarias por meio de monopólios comerciais. Também não. Não era uma característica de monopólio exclusivo da nobreza. Nós estamos falando aqui da burguesia também, ok? Que negociava, enfim. Temos uma outra classe que também, inclusive, tinha a atividade comercial como uma grande prática. Letra C. A colonização dos séculos XVI e XVII estava ligada à expansão comercial e marítima, à política mercantilista e ao fortalecimento das monarquias absolutistas. Essa é a resposta correta, certo? Então, a prática de formação de colônias foi uma estratégia dos estados nacionais. Pode ver, Portugal, Espanha, que expandiram seus domínios e tiravam dessas terras recém-descobertas o recurso necessário para a manutenção desse estado forte. Retirada de ouro, de prata, no caso aqui do Brasil, de pau-brasil, no caso de especiarias e tudo que pudessem retirar para estabelecer e fortalecer o Estado português. Número 8. Acerca da expansão marítima comercial implementada pelo reino português, podemos afirmar que, letra A conquista de Ceuta marcou o início da expansão ao possibilitar a acumulação de riquezas para a manutenção do empreendimento. Certo? Não precisa nem avançar. Todas as outras questões aqui estão absolutamente fora. Por exemplo, a letra B, a conquista da Baía de Arguim. Letra C, a instalação da feitoria de São Paulo. Nada a ver, nada a ver. Nós estamos falando aqui da conquista de Ceuta. Letra A, foi um importante movimento de Portugal. Essa cidade era ali no norte da África.
e era um entreposto comercial importante. Então Portugal conquistou essa cidade como que estivesse demarcando ou marcando o início do seu processo de expansão comercial e marítimo. Letra A, resposta correta. Número 9. No processo de expansão mercantil europeu dos séculos XV e XVI, Portugal teve importante papel, chegando a exercer, durante algum tempo, a supremacia comercial na Europa. Todavia, em meio da aparente prosperidade, a nação empobrecia. Podiam os empreendimentos da coroa ser de vantagem para alguns particulares. Ao analisarmos o processo de expansão mercantil de Portugal, nós concluímos o quê? Veja, o enunciado está dizendo que o processo de expansão comercial de Portugal não atingiu todo mundo, não. É isso que ele está querendo dizer. Então vamos ver o que ele conclui, ou o que se apresenta aqui para a gente em relação às alternativas. Letra A. A falta de unidade política e territorial em Portugal determinava a fragilidade econômica interna. Na verdade, não faltava unidade política nem territorial. Ok? Letra B. A expansão do império acarretava crescentes despesas para o Estado, queda da produtividade agrícola, diminuição da mão de obra, falta de investimentos industriais, afetando a economia nacional. É isso. Na verdade, embora o processo colonial fosse interessante do ponto de vista da metrópole, nem todos os processos internos foram bons. A gente vai ver aqui, por exemplo, que o Estado acabou não investindo em áreas estratégicas e contando muito e sempre com a produção da colônia. Meio que se acomodou, né? Falou, não, tem uma produção lá, a gente... Então foi se acomodando, não reinvestindo ou investindo tudo aquilo que poderia na economia local. Então nós tivemos... Portugal teve sérios problemas internos ali. Letra B. Vamos lá, número 10. A reforma religiosa do século XVI. Sobre a reforma religiosa do século XVI, é correto afirmar que, nas áreas em que ele penetrou, obteve ampla adesão de todas as camadas da sociedade. Não. Certo? A reforma religiosa não alcançou uma adesão plena. É importante dizer isso. Embora tenha sido um movimento de contestação, a igreja ainda era uma força absurda. E o que ela falava era praticamente lei no século XV, no século XVI. Vamos lá. Foi um fenômeno tão elitista quanto o Renascimento, permanecendo afastada das massas rurais e urbanas. Também não. Alcançou as massas rurais, sim. Se vocês relembrarem bem, os anabatistas eram trabalhadores rurais, eram camponeses, que inclusive se revoltaram com a posição da igreja e não tiveram o apoio de Lutero. Então gerou todo um contexto de perseguição a esse grupo que tinha uma proposta diferente e que tentava atender a essa população do campo. Letra C. Nada teve a ver com o desenvolvimento das modernas economias capitalistas. Também não. Porque é o seguinte, a pregação que o luteranismo, que o calvinismo apresentou, caiu como uma luva na mão da burguesia. A burguesia gostou. Então, a questão do lucro, a questão da prosperidade, isso foi muito explorado. E é claro que isso teve um impacto na forma como a economia se comportou. Ok? Então, a letra C não pode ser colocada aqui. A letra D é a resposta correta. Diz assim, se fundamentou nas doutrinas da salvação pelas obras e na falibilidade da igreja e da Bíblia, certo? Então, essa reforma passou por esses assuntos aqui. Fundamentou nas doutrinas da salvação pelas obras e na falibilidade da igreja e da Bíblia. Ou seja, teve início na Alemanha, esse processo iniciado por Martinho Lutero, que indagava a venda de indulgências, a venda de itens considerados sagrados, certo? Letra D. 11. Devemos sempre ter o cuidado de não comprar mais aos estrangeiros do que lhe vendemos. O que lhe parece isso?
A afirmativa anterior evidencia uma das principais características das práticas econômicas mercantilistas dos estados absolutistas entre os séculos XV e XVIII. Explique o significado de riqueza nacional na época do mercantilismo. Bem, riqueza nacional, como eu já disse a vocês, era nada mais, nada menos do que ter um cofre, estou falando aqui do Estado, regado com ouro e prata, certo? Era isso, era a chamada doutrina aí do metalismo. Beleza? Isso era o critério de riqueza. Justifique porque a ideia de balança de comércio favorável foi um fator que contribuiu para a colonização da América. Ou seja, há uma relação entre balança comercial favorável e colonização da América? Bem, claro que há. Qual é a relação? A busca por especiarias, por produtos como madeira, que pudessem ser retirados dessas colônias, desses espaços, e vendidos na Europa com um preço que pudesse fazer a economia avançar. Então, claro que teve uma relação direta. Número 12, vamos lá? Antes de o luteranismo e o calvinismo romperem com a unidade do cristianismo no Ocidente, no século XVI, houve, na Baixa Idade Média, movimentos heréticos importantes, como o dos cátaros e dos russistas, que a Igreja Católica conseguiu reprimir e controlar. Vamos ver aqui o motivo, afinal de contas, o que se pede. Letra A. Explique como a Igreja Católica conseguiu dominar as heresias medievais. Bem, o combate das heresias medievais se deu principalmente a partir do que nós vamos chamar de Inquisição, aquele tribunal que condenava, que julgava, condenava os hereges, condenava à morte, certo? O movimento também das cruzadas para retomada de Jerusalém e que acabou acendendo a fé entre os católicos principalmente, e o rígido controle ideológico. Tudo isso que, na verdade, facilitou o poder da igreja. Agora, é importante dizer para vocês que esse poder foi se desgastando ao longo do tempo. As pessoas passaram a não ver a igreja como essa instituição tão poderosa assim. Letra B. Porque o luteranismo e o calvinismo tiveram êxito. Já falamos um pouco sobre isso. Tiveram êxito por quê? Surgiram num contexto de descontentamento da igreja, se tornaram também, além de movimentos religiosos, movimentos políticos de contestação ao poder da igreja e foram abraçados por classes que estavam interessadas num rompimento com a igreja, principalmente a burguesia que estava em ascensão, estava crescendo. Ok, pessoal? Então esse é o nosso conteúdo de correção do nosso exercício. Um forte abraço e até a próxima!